Samuel capítulo 24, versículo 18 até o versículo 25. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante de Ti. Nós estamos reconhecendo que nós dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala poderosamente aos nossos corações. Desperta nossas almas, Pai, para uma vida de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Meus queridos irmãos, com o advento e a multiplicação de tantas denominações evangélicas, inclusive o último censo no Brasil apontou para o crescimento dos evangélicos em nosso país. Juntamente com esse crescimento, veio o crescimento também de várias denominações, e cada denominação com características próprias, inclusive com liturgias e cultos próprios, de suas próprias características. E aí nós percebemos que cada igreja, cada denominação tem uma estrutura específica de culto. Ao que parece, isso parece estar relacionado ao advento ou ao avanço daquilo que as pessoas relacionam à religião, ao comércio, onde as pessoas são tidas como clientes. E existe, então, igreja para todos os gostos. E, às vezes, as pessoas até mesmo ficam indecisas. Eu gosto mais de uma pregação, de uma igreja que o culto é centrado na palavra, centrada numa pregação, mas eu também gosto de uma igreja mais voltada para o louvor. Outros dizem: eu prefiro um culto onde reúne-se a família, onde se tem características mais leves, mais soltas, como algumas igrejas americanas, as famosas church. Mas que tipo de culto realmente agrada a Deus? Nós devemos fazer essa pergunta. Qual tipo de liturgia que agrada ao coração de Deus e mais se assemelha às Sagradas Escrituras? Nós iremos aprender mais uma vez através da vida do rei Davi, agora sobre as marcas da verdadeira adoração. Culto é adoração. A palavra grega latria, culto e adoração são sinônimas. A palavra proskuneo significa se prostrar diante de alguém para oferecer adoração a Deus. Adoração a Deus, esta adoração pela qual nós fomos criados para isso. Agora nós estamos reunidos oferecendo a Deus a adoração solene, porque nós fomos criados para isto. Mas que tipo de adoração agrada o coração de Deus? Quais são as marcas, então, da verdadeira adoração? À luz deste texto, meus irmãos, nós iremos aprender este tema, e esse é o tema da mensagem de hoje, as marcas da verdadeira adoração. Davi, depois de receber, então, a notícia por parte do profeta Gade de que ele seria castigado por Deus, Davi, então, entendeu, recebeu a disciplina da parte de Deus e, com o coração quebrantado, resolveu, então, oferecer um sacrifício a Deus, levantar um altar ao Senhor. Mas não sabia Davi que daquele altar que Davi iria levantar a Deus, daquele sacrifício, dali surgiria, então, a Jerusalém,
do povo de Israel, surgiria então o templo de Jerusalém. Porque quando Davi chegou nesta região da eira de Araúna, por ordem do próprio Deus, para comprar aquele terreno, aquela eira, para oferecer ali um sacrifício a Deus, para oferecer um altar a Deus, Davi não sabia que daquela eira ali iria se transformar em Jerusalém, iria se transformar na cidade de Jerusalém, e seria ali construído ali o templo do Senhor. Inclusive, veja que o texto diz quem era esse Araúna, o Jebuseu. Jebuseu porque dali, daquela terra dos Jebuseus, foi onde nasceu a palavra Jerusalém, vem de Jebuseu, Jerusalém. E foi exatamente nesse local, sobre a eira de Araúna, onde foi depois construído a cidade de Jerusalém, e foi construído ali então o templo ao Senhor. Nós iremos aprender que esta atitude singela de Davi produziu um impacto profundo, a ponto de Deus cessar a praga sobre a cidade. Deus então cessou a praga, deixou de castigar o povo, porque Davi ofereceu um sacrifício que agradava a Deus. Vamos então entender quais são as marcas da verdadeira adoração à luz deste texto. A primeira marca da verdadeira adoração é a palavra. A palavra de Deus tem que ser central onde Deus é adorado. A verdadeira adoração que agrada ao coração de Deus é uma adoração que é centrada na palavra, não nas perspectivas humanas, não nos projetos humanos, nos anseios humanos. Deus ele não quer uma adoração de acordo com o seu gosto. Deus ele quer uma adoração de acordo com a palavra dele, estabelecida pela palavra de Deus, sob ordem direta dele. Veja o que diz o versículo 18 e 19. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Eira é uma espécie de terreno que era dedicado ali ao debulhar do trigo. O Jebuseu, versículo 19. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Observe que nessa atitude de adoração de Davi, de oferecer esse sacrifício a Deus, levantar esse altar a Deus, ressalta-se a importância da palavra de Deus e de ouvir a voz de Deus por intermédio do profeta. Davi obedeceu a Deus, ouviu a palavra de Deus por intermédio do profeta. Porque quando se oferece um sacrifício, quando se levanta um altar a Deus e se oferece uma atitude de adoração, o mais importante para Deus é que se obedeça à palavra. Foi isso que Saul não entendeu e nisto diferenciava Davi de Saul. Saul achava que o oferecer sacrifícios, oferecer novilhos era suficiente. Samuel disse para Saul: Saul, tu não sabes que mais importa obedecer do que sacrificar? Porque a palavra de Deus é muito mais importante do que simplesmente um amontoado de rituais. A palavra de Deus é mais importante do que um amontoado de rituais. A palavra de Deus ela é mais importante porque ela é central no culto. Deus só aceita uma adoração onde a palavra dele é pregada, é exposta. Como Paulo diz a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. O que é que Paulo está falando para Timóteo expor? Expor a vida dele? Não, expor estas coisas, a palavra de Deus. Um culto que agrada a Deus é um culto onde a palavra dele é exposta com fidelidade. Esse é um culto que agrada a Deus. Você está à procura de uma igreja? Está à procura de uma igreja? Não procure uma igreja que vai agradar os seus sentidos. Não procure uma igreja que você vai dizer: aqui eu me sinto bem. Porque a igreja não é spa. O culto não é um spa. Se você é crente e é uma ovelha de Jesus, você não vai procurar uma igreja onde você vai dizer: eu me sinto bem neste culto. Você vai procurar uma igreja que seja fiel na palavra, que pregue a Bíblia com fidelidade, que confronte o seu pecado, que diga que você está pecando e que você precisa se arrepender. Porque é este culto que agrada o coração de Deus e visa o seu bem. O verdadeiro culto que agrada o coração de Deus é um culto que não é centrado no homem, na figura humana, que não é centrada em elevar os sentidos humanos através de uma estrutura, de uma mega estrutura, de uma church. Não, o que agrada o coração de Deus é quando os crentes se reúnem e se sentem para ouvir Deus falar. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, cale-se diante dele. Guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus, Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé na casa de Deus, porque é melhor ouvir e ouvir a palavra. Abacuque 2, 22 está escrito isto. Diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O mais importante no culto é a palavra, é a pregação da palavra. Por isso que no culto tudo vai convergir para a palavra.
As leituras bíblicas convergem para a pregação. Os hinos convergem para a pregação. Os louvores convergem para a pregação. Tudo converge para a pregação. E este momento é o momento mais solene, que é o momento onde nós estamos ouvindo Deus falar. É por isso que nós prezamos por silêncio no culto. Não é tradição. A igreja presbiteriana é tradicional, a igreja silenciosa. Não é tradição. É obediência à palavra. Eclesiastes capítulo 5. Cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus fala, nós nos silenciamos e ouvimos Deus falar. É o momento mais importante. A marca da verdadeira adoração, a primeira marca da verdadeira adoração é a palavra. A segunda marca da verdadeira adoração é o sacrifício. E por que o sacrifício? Porque se Deus, para demonstrar amor a nós e nos livrar do inferno, Ele se sacrificou numa cruz, no mínimo nós devemos demonstrar gratidão a Deus através de sacrifício. Observe que quando Davi chegou na eira de Araúna, Davi queria comprar aquele terreno, comprar aquela eira para edificar um altar a Deus. Mas Araúna ficou constrangido e disse: não, Senhor, meu rei, eu te dou de graça para que você ofereça ao nosso Deus, então, esse sacrifício, esse altar. Mas Davi não aceitou. Veja o que diz, meus irmãos, o versículo de número 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi, ele sabia que a adoração que agradava a Deus era uma adoração que custava um alto preço. Você quer agradar o coração de Deus? Você quer adorar a Deus de fato? Quer que Deus receba a sua adoração? Entenda, uma adoração que agrade a Deus, que agrada a Deus, é uma adoração que nos custa caro, que nos custa um alto preço. E esse alto preço aqui, não estou falando meramente de dinheiro, é muito mais do que isto. Sacrifício. A teologia bíblica relata a respeito deste sacrifício constantemente, sacrifícios de louvor, sacrifício do nosso próprio corpo. Observe que Deus sacrificou no altar da cruz o corpo do Filho dele, despido, com as costas, os músculos, ali a pele dilacerada pelos chicotes, recebendo a ira de Deus. Ele sacrificou o Filho dele ali, através de dor, de muita dor. Para Jesus falar uma palavra só na cruz, ele sofria muita dor. Isso por amor a nós. É o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo de número 4. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Agora veja como a Bíblia ela relaciona culto, adoração com sacrifício. Romanos capítulo de número 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que são essas misericórdias de Deus? O sacrifício da cruz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você quer agradar o coração de Deus? Você quer entregar uma adoração a Deus de fato? Coloque o seu corpo numa cruz e sacrifique o seu corpo. Sacrifique os seus apetites, seus desejos. Não pense que o culto que agrada a Deus é o culto solene somente do domingo. Porque assim pensaram os judeus na época do profeta Isaías. Na época do profeta Isaías, os judeus achavam que bastava fazer uma reunião solene. Foi o que nós lemos na liturgia, Isaías capítulo 1. Eles estavam sendo fiéis no cumprimento dos rituais. Sábado após sábado, eles ofereciam culto nos sábados, festa de luas novas, eles faziam um ajuntamento solene, sacrificavam novilhos e Deus disse: eu já não suporto vocês. Não suporto esses sacrifícios que vocês estão me oferecendo, porque são sacrifícios, são ajuntamento solene associado à iniquidade, a pecado. E tem crente que acha que está agradando o coração de Deus só porque domingo após domingo está no culto, sendo que durante a semana não sacrifica o seu corpo, não sabe o que é se sacrificar. Não sacrifica os seus apetites, não sacrifica os seus impulsos, os seus desejos, não sacrifica a sua língua, a sua imoralidade, e acha que porque está no culto de domingo, então está agradando o coração de Deus. A verdadeira adoração é sacrifício, meus irmãos. Não é simplesmente um ritual fácil de oferecer. 1 hora de culto. Se bem que tem crente que não consegue suportar nem 1 hora de culto. Mas a maioria vem 60 minutos de culto e acha que já está agradando a Deus. E não conserta a sua vida. Você quer agradar o coração de Deus? Sacrifique o seu corpo, os seus membros,
Por isso está escrito em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Isso é um culto que agrada o coração de Deus, é o culto do sacrifício. Então, tem que ser algo que nos custe muito caro. Agora a pergunta é, qual foi a última vez que você ofereceu para Deus algo que te custe caro? Qual foi a última vez que você ofereceu para Deus algo que te custa caro? Tente lembrar. Tente lembrar. E quando nós falamos de sacrifício, as pessoas geralmente pensam em jejum. Realmente já faz algum tempo que eu não ofereço um jejum. Irmão, sacrifício, estamos falando aqui de algo que é um alto preço, significa abdicar dos seus prazeres, significa abrir mão de se satisfazer. Isso é sacrifício. Agora veja, nós, eu e vocês, fazemos parte de uma geração que acha que coisas mínimas é pesado. Ler a Bíblia, ir para a igreja, 2 vezes para a igreja, não, pastor, é demais, eu tenho que ir de manhã e à noite. Araúna quis dar gratuitamente o terreno para Davi. Sabe o que Davi disse? Eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Que tipo de crente você é? Agora você precisa entender. De manhã, quando estiver difícil vir para a igreja de manhã, porque você vai estar cansado. Você vai estar cansado. Está difícil de se levantar para vir para a igreja. Vai te custar muito caro? Então ofereça isso para Deus. Ofereça para Deus. Algo que te custe caro. Vir para a igreja te custa caro? Ofereça para Deus. Trabalhar para Deus te custa muito? Ofereça para Deus. Mas a nossa geração, no primeiro sinal de sacrifício, dificuldade, sabe o que nós dizemos? Deus vai entender. No primeiro sinal de dificuldade, a gente dá para trás, recua e diz, Deus vai entender. Deus sabe que eu tive uma semana difícil. Deus sabe que eu tive uma semana difícil. Essa é a nossa geração. Davi disse, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Se você quiser realmente adorar a Deus, tem que ser algo que te custe muito. Vir para a igreja te custa? Então ofereça para Deus. Ler a Bíblia te custa muito? Ofereça para Deus. Se levantar de madrugada para buscar a presença de Deus te custa muito? Ofereça para Deus. Quanto mais difícil for, mais Deus vai receber. Quanto mais difícil for, mais Deus vai receber. Verbalize e diga para Deus, Deus, está difícil. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou fazer como uma forma de adoração a Deus. Deus, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou como uma forma de adoração a Deus. A verdadeira adoração é sacrifício. Não só se sacrificar para fazer o mínimo, que é adorar a Deus no domingo, mas se sacrificar para negar os seus impulsos, se sacrificar para oferecer o seu corpo a Deus, em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais difícil, mais Deus vai receber. Quanto mais difícil, mais Deus vai receber. As pessoas acham que porque é difícil, Deus não vai receber. Pastor, Deus não quer que eu faça uma coisa contra a minha vontade. Eu não estou com vontade. Deus não quer que eu faça algo sem vontade. Quem disse que não? Pelo contrário, isso é cristianismo. É fazer coisas sem vontade. É perdoar sem estar com vontade de perdoar. Isso é cristianismo. É orar pelo irmão, mesmo que você não esteja com vontade. É abençoar o irmão, mesmo que você não esteja com vontade. Isso é cristianismo. É dizer não para os seus prazeres. É ir para a igreja, mesmo sem vontade. Isto é cristianismo. E quanto mais você se sacrifica, mais Deus aceita a sua adoração. A segunda marca da verdadeira adoração é o sacrifício. Lembre-se disso. Isso é uma ofensa para a nossa mente. Porque nós fomos influenciados pela mídia, pelos filmes, pelo entretenimento, pelo comércio, pelas propagandas, a buscar constantemente a nossa felicidade. E você está dentro de uma igreja que está te ensinando que quanto mais difícil for, quanto mais sacrificioso for, mais Deus vai aceitar. Enquanto nós aprendemos a vida toda que nós temos que buscar a todo custo a nossa felicidade. Foi isso que nós aprendemos. Então essa mensagem está ofendendo essa mensagem do mundo.
Mas isso é que é adoração. A primeira marca da verdadeira adoração, meus irmãos, é a palavra. A verdadeira adoração é centrada na palavra. A segunda marca da verdadeira adoração é o sacrifício. Quanto mais difícil for, mais Deus vai aceitar. A terceira e última marca da verdadeira adoração, meus irmãos, é a entrega. Veja o versículo de número 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Ofertas pacíficas significa, oferta é um sinônimo de entrega, entregar algo para Deus. E o que nós devemos entregar para Deus como atitude de adoração? Tudo. Entregue tudo ao Senhor. Como diz o hino, tudo entregarei. Porque no Salmo 24 está escrito que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se tudo pertence a Deus, então eu tenho que devolver para Deus. Isso é adoração. Você tem filhos? Então, entregue seus filhos ao Senhor. E confie que Ele vai cuidar. Você tem dinheiro? Dinheiro é o mal do século. E falar de dinheiro dentro da igreja? Uau, que escândalo! Tudo bem que teve igrejas que estragaram o bom testemunho cristão. Mas falar de dinheiro dentro da igreja, muitas pessoas dizem, já vai falar de dinheiro? Vou. Está difícil para você ouvir falar de dinheiro na igreja? Porque você é um idólatra. O seu Deus é o dinheiro. Eu não posso falar no seu Deus que você se incomoda? Não posso falar no seu Deus, não? Eu falo, porque a Bíblia manda falar. O seu dinheiro não é seu, pertence a Deus. Pertence a Deus. Os seus bens não são seus, pertence a Deus. Seus familiares pertencem a Deus. O ar que está dentro do seu pulmão pertence a Deus. E no dia que Deus quiser puxar esse ar, Ele puxa. Tudo que nós temos pertence a Deus. Então que a sua vida seja uma vida de entrega. Senhor, meus filhos, eu ofereço a Ti, pertence ao Senhor. Meu carro, meus bens, tudo pertence ao Senhor. Esse dinheiro não é meu, pertence ao Senhor. O meu tempo, o meu relógio, a minha agenda pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, a verdadeira adoração é uma atitude de oferta, de entrega a Deus, como Davi fez, mesmo que isso nos custe caro. Ofereça seus filhos a Deus, mesmo que isso te custe caro. Ofereça a sua agenda a Deus, mesmo que isso te custe caro. Ofereça o seu dinheiro a Deus, mesmo que isso te custe caro. Ofereça a sua vida a Deus, mesmo que isso te custe caro, porque isso é verdadeira adoração. Não pense que o momento de entregar dízimos e ofertas resume a adoração. O momento de entregar dízimos. Você acha que Deus se satisfaz com 10% do que você tem? O dízimo? Nem se você entregasse a sua vida, isso iria satisfazer a Deus. Porque somente a oferta de Jesus foi que satisfez a Deus. Deus só falou só a respeito de Cristo isto. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora, como atitude de gratidão, por um constrangimento de amor, nós oferecemos tudo o que nós temos ao Senhor. Tudo o que nós temos. Quais são as marcas da verdadeira adoração? Primeira marca, a palavra. Segunda marca, sacrifício. Terceira marca, entrega. Verdadeira adoração que agrada o coração de Deus é uma adoração que tenha palavra, que tenha sacrifício e que tenha entrega. E isso tudo nos remete para a cruz de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por Tua palavra e Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos em Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.